Então vamos lá, Lucas. Faz a oração para nós, por gentileza. E depois o Calazão pega a palavra. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui reunidos. Nessa noite, em comunhão, nós possamos expandir a nossa mente, expandir o nosso conhecimento. E com certeza sairemos aqui melhores do que entramos. Mestre Jesus, obrigado pelas oportunidades de cada dia. Obrigado por essa encarnação, na qual sabemos que é a melhor que nós temos, a melhor oportunidade que nós temos. Obrigado também pela oportunidade de estarmos encarnados, pois sabemos que a fila é muito grande. Em cada um de nossos lares, nós possamos receber uma luz, um tom lilás, contribuindo assim para a harmonização dos nossos lares, que é tão fundamental. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, graças a Deus, que assim seja. Assim seja. O Calazão. Compartilhando aí. Beleza, cara. Compartilhado aí, gente? Compartilhou. Eu estou sem a tela, rapaz. Tem que sair da tela, né? Não, tá tranquilo. Se alguém se manifestar, eu te falo aí. Bem, hoje vamos iniciar o capítulo 8º, né? E que consta do seguinte, mediunidade e eletromagnetismo, e que tem os seguintes subtítulos, né? Mediunidade extuante, corrente elétrica, spins e domínios, campo magnético essencial, ferromagnetismo, mediunidade, descompensação vibratória. Bem, a mediunidade extuante ele inicia dizendo que, aplicando noções de eletricidade ao exame do circuito mediúnico, será interessante alinhar alguns leves apontamentos. Na generalidade dos metais, principalmente no cobre, na prata e no ouro e no alumínio, os elétrons livres são facilmente destacáveis do átomo, motivo pelo qual semelhantes elementos são chamados condutores. Eu coloquei na figura 1 aí uma composição do átomo de sódio, né? E com a representação de que vem a ser essa camada de valência, né? Que é a última camada do espectro da eletrosfera, né? do átomo. E aí, no sódio, nessa última camada, você verifica aí que consta um só elétron, né? Do outro lado, na figura 2, está a composição do átomo de cobre, né? Que também, na última camada, também tem somente um elétron, né? Livre. Bem, então esse elétron livre é que possibilita o quê? É ele que vai deslocar-se, né, para outra, é destacável, como coloca, né? E aí, por essa propriedade de ter esses elétrons livres, né, o material, né, no caso dos metais, eles são chamados de bons condutores, né? E dentre eles, os bons condutores, ele anotou aí, cobre, prata, ouro, né? Por essa facilidade na liberação de elétrons, né? Então, eles permitem, por essa facilidade, os bons condutores da corrente elétrica são aqueles que permitem a passagem da corrente elétrica, né, por possuir essas cargas elétricas livres, né? Tem também, dentro da classificação dos materiais condutores, né, tem também bons condutores, condutores líquidos, né? E, no caso, aí eu coloquei o sódio, né? O sódio, né? Que geralmente são dissolvidos na água. O cloreto de sódio, por exemplo, é um exemplo de condutor de corrente elétrica, né? E aí também possibilita isso aí no meio líquido. Mas, no caso dos metais, ele citou aí
cobre, prata, ouro e alumínio, entre alguns. Tem aqueles materiais isolantes, né, que não permitem, né, que eles têm uma dificuldade enorme de liberar esses elétrons. E aí, por exemplo, o vidro, a borracha, o plástico, né? Então, eles apresentam uma dificuldade muito grande de liberação dessa última camada. E os semicondutores são materiais de dificuldade intermediária, né? Então, entre condutores isolantes. Então, carbono, germânio, silício. E aí, ele prossegue, né? Isso acontece em razão de esses elétrons livres serem destacáveis ante a posição de uma pressão elétrica, de vez que, quando um átomo acusa a deficiência de um elétron, ele desloca de imediato, né, um elétron do átomo adjacente, estabelecendo-se, desse modo, a corrente elétrica em certa direção, a expressar-se sempre através do metal, permanecendo assim os átomos em posição de harmonia. Então, eu coloquei aqui nessas figuras, no primeiro aí, um material dentro de como ficam os elétrons livres, né, em um material condutor, quando não é aplicada nenhuma força, né, numa força elétrica, uma pressão elétrica aí, né? E, ao aplicar esta força, aí na outra figura à direita, né, ele vai o quê? Vai ordenar, né? Vai ter um fluxo ordenado de elétrons, e aí facilitando, então, estabelecendo que a corrente em certa direção. O desenho abaixo está colocado aí esses saltos, né, de elétron para elétron, né? Então, o elétron sai de um lado para o outro, né, e sucessivamente, dando uma direção. Quando ele salta, né, preenche do outro, e o outro chega, fornece o seguinte. Então, vai suprindo esta falta, né? E aí, qual é a importância disso, né? Essas afirmativas. Aí vamos lembrar, lá no capítulo 5, até que eu apresentei, quando fala da corrente elétrica e a corrente mental, né? Lá diz, né, que estabelecido um fio condutor de um para o outro, que em nosso problema representa, e aí falando questão da mediunidade. Lá, nesse capítulo 5, colocou que o pensamento, né, representa esse fio condutor. Então, a corrente mental desse ou daquele teor se improvisa em regime de ação e reação, atingindo o necessário equilíbrio entre ambos, né? Anulando desde então a diferença existente. Então, a aceitação na reunião mediúnica, né? Na comunicação mediúnica, né? Esse fio condutor é representado por quê? Pelo pensamento de aceitação, né, ou não do médium, né? De adesão e aceitação. Porque tá lá os elétrons livres, né? Tá? Mas ele, por si só, não vai gerar corrente. Ele precisa dessa energia, né? E no caso do fio condutor, né? Para o circuito elétrico, né? O pensamento corresponde a isso, né? Então, se no circuito elétrico tem um fio condutor, na comunicação mediúnica é a adesão do pensamento. Então, sem o fio condutor, não há corrente elétrica. E sem o pensamento de aceitação ou adesão do médium, né, não há corrente fluídica. Então, é uma representação, né, de como esse processo dá na mediunidade. Precisa ter, né, essa aceitação do médium, senão, se o espírito não quer comunicar, ou o médium também não está, não há esse circuito mediúnico, né? Ô, Calazans, o Paulo está na tua mão aí. Eu queria entender o seguinte, o Calazans, no caso, seria, então, a sintonia do médium que geraria essa aceitação? Ou seria uma força motriz aí, de acordo com o que você está falando? Porque eu fiquei meio confusa se é a vontade do médium, porque quando é médium,
eu fico meio confusa. Se tem como, porque eu já escutei gente falando, por exemplo, eu não dou passividade para tal espírito. Aí, tem isso? Você pode fechar a porta, abrir a porta? Como é que é? Pode. O pensamento, por exemplo, o espírito está querendo comunicar, eu posso criar uma barreira, né? Eu crio uma barreira para essa comunicação, né? Por vários motivos, né? Então, eu posso não permitir que essa comunicação se dê, como também, durante uma comunicação, está tendo uma comunicação, né? Se eu sentir que o espírito, eu não quero, que eu quero encerrar a comunicação também, o médium também pode cortar, né? Desligar o interruptor, né? Como foi colocado lá, desliguei a interruptor, né? Então, pode sim. Um dos fatores é esse, né? É claro que tem outros, né, também envolvidos, mas o médium, ele é esse fio condutor. Se eu não permitir que haja comunicação, e há uma dificuldade, muitas vezes até pela dúvida, né? A gente vê muitas vezes um médium deixando da possibilidade que ele fica, para os iniciantes, se realmente aquele pensamento que está vindo é dele ou não. Então, ele cria essa barreira, né? É um outro fator também. E aí, né, não há essa aceitação e não há essa adesão à comunicação. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, pode continuar aí, Calazão. Eu quero acrescentar, quando o médium corta a comunicação, eu creio que causa algum impacto, né, no médium. Porque se ele corta o fio de repente, não causa um impacto, não? Ou não tem nada a ver? Bem, não, ele está desligando a tomada. Então, né, é lógico que aí ele está deixando de... Tem que ver que motivo que ele está cortando também, né? Às vezes o espírito está muito desequilibrado, está muito... dificulta também o desligamento, né? Então, e aí, nesse caso, muitas vezes até se usa o passe, né, para esse desligamento, quando tem essa dificuldade de desconectar, né? Dá um passe no numeral lá, dispersivo, para desconectar, como também um passe também concentrador ajuda nessa assimilação. Mas o médium tem esse fio condutor, né? Um dos dois ali, o espírito também não quer comunicar, né? Ou não pode comunicar, e aí até na semana passada, ou anteriores, né, o próprio Vicente comentou aí que, às vezes, o espírito está sem condições de comunicar, e é o mentor que está retransmitindo esses pensamentos do espírito né, que está lá em sofrimento, em desequilíbrio. Também tem isso, né? A palavra passividade, se a gente pegar ela aí trazendo ela para essa sequência aí da carga elétrica, quando ela tem um condutor, a passividade funciona aí. Porque quando a gente fala, a grande maioria fala assim, eu sou médium passivo. Mas a maioria ainda não entendeu muito bem o que é passividade, não. Porque quando eu falo que a importância desse estudo é que nós estamos trazendo para a nossa vida, no exercício da mediunidade, nós estamos trazendo um comparativo daquilo que a gente usa no dia a dia. A eletricidade hoje ela está presente nas nossas vidas em tudo, né? Dentro da sua casa você tem aparelhos elétricos, você tem luz elétrica, você tem... Ou seja, hoje você não consegue mais viver sem eletricidade. Isso eu estou falando fisicamente falando. E na nossa vida prática é a mesma coisa. Nós precisamos da mediunidade, nós precisamos vamos dizer, dessa corrente elétrica, né? O que a gente não pode é transferir essa condução, igual a gente vê, por exemplo, toda uma rede de fios passando dentro dos seus conduítes e tal. O que a gente não pode é colocar como se
se fosse fios mesmo, que a energia está passando, não funciona assim não, né? Isso aí a gente precisa entender. Mas o processo é o mesmo. Então, nós temos os nossos pensamentos, geramos energia, geramos eletricidade, recebemos também todo esse processo, e essa interação aí é que vai dar a comunicação mediúnica, vamos assim. A gente estudou isso muito lá no início. Ô, Vicente, tirando uma dúvida, por exemplo, às vezes depois que acaba, né, a manifestação, né, o irmão já é encaminhado, eu às vezes não consigo desfazer essa retirada, né, tipo assim, desconectar. Às vezes demora um pouco. Isso é questão de prática ou é de acordo com o espírito? Varia, isso aí é muito relativo. Às vezes, porque as energias do espírito, querendo ou não, você estava força centrífuga e força centrípeta. Então, você estava recebendo as energias do espírito também. E durante a comunicação, essas energias também vão acumulando. O que é muito comum quando você está no processo mediúnico, Calazan citou aí, a gente dá o passe, um passe dispersivo, ou você dá um passe concentrador, porque é de acordo com o tipo de comunicação que se deu ali. Então, assim, às vezes, por exemplo, tem médios que eles têm uma capacidade maior de receber espíritos mais, vamos dizer assim, mais violentos, né? Tem outros que recebem espíritos mais tranquilos. Então, isso varia muito de acordo com o médium. No seu caso, que eu, às vezes, já participei de algumas comunicações, os espíritos que normalmente comunicam com o seu intermédio são espíritos mais rebeldes. Porque, com certeza, você deve ser no seu cotidiano de vida, você deve ser mandona, deve ser um espírito bastante Acho que eles estão me confundindo, eles estão me confundindo. Gente, mas é mesmo, nós vamos atrair para o nosso convívio aqueles de igual, a energia tem que acasalar, isso é fato real. Então, assim, olha que interessante, vamos analisar as comunicações. Eu falo isso porque eu participo dos dois processos. Então, por exemplo, eu observo, por exemplo, os espíritos que manifestam por intermédio de um médium X. Ele é mais o quê? Ele é mais filosófico. Ele recebe mais padre, pastor, sabe? Olha que interessante. São pessoas mais intelectualizadas, mesmo estando no processo ali de necessidade. Mas é uma questão energética. Essa relação que o nosso companheiro André Luiz faz aí no início, ela é perfeita. E ela se dá da mesma maneira, né? Então, é por questão de harmonização. Posso? Então, ele continua. Aqui temos a imagem das criaturas dotadas de mediunidade estuante, quer dizer, abundante e espontânea, nas quais a sensibilidade psíquica se deixa traspassar naturalmente pelas radiações mentais afins, reclamando educação adequada para o justo aproveitamento dos recursos de que são portadores. Então, há de se ter, né, um preparo, uma educação para saber lidar com essa sensibilidade. Eu trouxe até do livro O Consolador, uma citação de Emmanuel, que está no item 387, né? Qual a maior necessidade do médium, né? Para que ele aproveite bem esses recursos, né? Ele diz que ele é portador. Então, ele diz que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar a grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, sem essa transformação, esse esforço pela transformação moral, né? Porque é claro que todos nós somos espíritos imperfeitos e a espiritualidade não vai querer
sabe, né, como estamos num planeta de prova e expiação, não tem como contar com espíritos já evoluídos aqui para essa tarefa, né? A gente está nesse trabalho de aprendizado, né? Mas a gente tem que se evangelizar, né? A importância disso. E aí, então, Emmanuel, também na questão 388, não prossegue, né? A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária, e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. Então, vou evangelizar e tem que ter um estudo, né? Como nós estamos fazendo aqui. Buscar o Ezequiel tem o costume de dizer que a mediunidade é para os fortes. E isso é uma das maiores verdades. Por quê? Os fracos não conseguem dar passividade, por incrível que pareça. Olha o que a Emmanuel fala. Ele fala que o médium precisa evangelizar-se. Não é evangelizar o outro, não. É evangelizar. Evangelizar é compreensão, é conhecimento, é a busca da libertação. Então, quando ele fala sobre o personalismo aí, quando o médium busca o conhecimento, né, em todos os sentidos, e também não é só virar uma biblioteca ambulante, não. Né? Não é só isso, não. Você dá para ficar, né? Hein? Prática, né? A vivência, né? É a prática, é a vivência. Então, isso que ele fala. Isso sim dá sustentação. Eu às vezes, eu me pergunto assim, eu vejo um monte, por exemplo, o Maria Francisca. Nós temos mais de 200 médios na casa. Mas o que acontece? A sustentação do médium está no trabalho, está na tarefa do dia a dia, entendeu? Isso é sustentação, isso é evangelizar. Evangelizar não é pegar o evangelho e ficar lendo, não. Então, assim, isso a gente precisa, sim, de entender esse processo para que a prática realmente seja completa, vamos assim dizer. Até uma citação também de André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, né? Quando que ele fala, é imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer a qualidade do nosso trabalho e ajuizar nossa direção. Então, que tipo de pensamentos que eu estou tendo, que predominam no meu dia a dia? Como é que eu posso, né, ser um bom trabalhador, né, se eu não vigio, não vigio e oro, né? Se eu não busco a prece, se eu não busco o conhecimento, né? Então, há essa necessidade, né? Então, porque não é porque ele tem uma mediunidade ostensiva, né, que ele vai ser uma boa ferramenta, né? Então, ele pode ter essa mediunidade ostensiva e não ser um bom instrumento, né? E, às vezes, aquele que não tem uma tão ostensiva acaba sendo um violino bem afiado, né? Bem afinado, né? Bem afinado. Então, pronto? Inclusive, o Joseph Gleber, né, deu uma mensagem na sexta-feira passada, até coloquei lá já no YouTube, depois quem puder ouvir, eu acho que é interessante. Ele faz até uma comparação, por exemplo, os médiuns, né? E nós médios, quando estamos ali numa reunião de atendimento, a gente está ali um pronto-socorro. E sendo um pronto-socorro, as pessoas, os espíritos que procuram lá são necessitados, né? Aí ele falou assim, é como se fosse um pronto-socorro da Terra. Imagine que não tem os médicos, não são preparados para fazer uma sutura, fazer um atendimento ali no corpo físico. E nós médios somos a mesma coisa. Se a gente não se preparar, como é que você vai atender, né? Atender os espíritos sofredores. Então, acho que é importante realmente o conhecimento e a prática para poder atender aqueles que estão ali na reunião, né? Entendendo também que a nossa participação numa reunião mediúnica não é só para atender, né? É claro, também, né? Mas atender, possibilitar a comunicação com os irmãos, né, sofredores, mas é para o nosso aprendizado, que ali são lições de vida para nós, né? Então, aquilo que o Espírito está narrando da situação dele lá, da situação que ele se encontra, são lições, né? Também é uma maneira de se instruir, né? Ou participar da reunião mediúnica. E não, até como
esse personalismo que o Emmanuel coloca aí, né? De achar que ali ele está só, né? Está ajudando o outro, está ajudando a si próprio, né? Então, aproveitar que é uma possibilidade muito grande, como até coloca, né, que na mediunidade dá um passo maior nessa nossa passagem aqui, nossa escala evolutiva. Então, entendendo isso, que ali as lições, né, são para nós, né? E como foi colocado, e ali nós estamos também, muitas vezes, resgatando débitos do passado, que às vezes nós estamos atendendo, fazendo uma caridade sem saber a quem, né? Às vezes aquele que nós estamos atendendo ali, tanto na passividade ou mesmo no esclarecimento ali, são inimigos, são credores nossos, né? São espíritos que a gente está ali, que a gente tem uns débitos para com ele. Então, é uma oportunidade de a gente resgatar, né? E daí a importância de estar-se bem preparado para essa reunião mediúnica, né? Ô, Calazans, inclusive diz a espiritualidade que 99% das comunicações que se dão, elas se dão, quando a gente fala de afinidade, ela pode ser por amor ou por ódio, porque os espíritos se atraem por diversas razões, né? E naquele momento ali, aquele espírito comunicante, ele não tem a capacidade de te analisar quem é você. E além do demais, ele também não tem a capacidade no momento de comunicar, ele não tem a capacidade ali, por exemplo, de interpretar a sua presença ali com o passado dele. Então, às vezes, você vai servir de intermediário, de instrumento para aquele espírito, que às vezes é um credor seu ou um inimigo seu do passado, e que diretamente você está fazendo um bem para ele, e que isso vai ter um reflexo lá na frente. Vou contar um caso num atendimento que eu fiz aí, né, no esclarecimento aí de Maria Francisca, no tempo que eu estava em BH, e o espírito me reconheceu, né? Isso aí, Casans, custei te encontrar, hein? Então aí, né, é algo que às vezes você diz que não identifica, mas algumas vezes pode identificar, né? Me identificou ali, né? Então me encontrou. Bem, corrente elétrica é o outro subtítulo. E aí ele fala que é importante incluir o magnetismo, pois nos estudos sobre os campos magnéticos, o ímã é recordado como marco inicial para qualquer anotação. No ímã, observamos a propriedade de atrair limalha de ferro e de posicionar-se como uma agulha magnética em relação ao polo norte magnético da Terra. Então, aqui está falando das propriedades, e aí daqui para frente, nos dois próximos subtítulos, é mais teoria, né, com relação a isso. Então, ele fala aqui das propriedades do ímã, né? E na primeira figura eu coloquei o ímã atraindo, né, as limalhas de ferro. E no segundo está aqui, a gente pode, né, ver esse campo magnético dele através da bússola, né? A bússola, aproximando desse ímã uma bússola, a gente vai saber se é o polo norte ou o polo sul, né? Observando que a agulha é imantada, né, da bússola, então ela vai, né, ela pode atrair ou repelir, né, de acordo com o polo que ela está. Calazans, o doutor Sérgio, ele conseguiu fazer eu não sei se a reunião mediúnica foi feita no laboratório, e estava um grupo presente fazendo esse processo, né, uma reunião mediúnica, e o espírito que estava manifestando, o médium foi colocado daquele aparelho de ressonância magnética, e eles fizeram a ressonância antes da comunicação e depois da comunicação, e durante a comunicação.
E antes, a pineal estava completamente neutra, apagada. Quando a comunicação se dá, a pineal acende, isso comprovadamente. E ele, inclusive, tem um vídeo dele aí, ele mostrando esse processo, né? Então, você vê, por exemplo, quando a gente aprofunda mais ainda, a gente ainda vai entender esse processo, por exemplo, mais, vamos dizer assim, mais tecnicamente, quando há ligação, a gente já falou isso aqui, né? Quando há ligação pelos espíritos, na nossa região básica, que essas informações, energeticamente, elas vão chegar aos nossos lobos frontais, vão atingir, né, a glândula pineal. Olha que interessante. Na glândula pineal, na hora que as informações chegam, o que acontece? Os cristais começam a movimentar, olha os elétrons. Vamos lembrar lá dos átomos em movimento. Eles começam o quê? A circular. Por quê? Porque ele está recebendo uma carga elétrica para que o processo aconteça. Então, assim, quando a gente vai estudando, você vai vendo tudo isso, você vai vendo a parte técnica, né, vamos assim dizer, a parte grosseira do corpo com essa manifestação. E esse vídeo do Dr. Sérgio ele está confirmando o que o André Luiz já falava. Ô, Vicente, Oi. a náusea que normalmente a gente sente, ela é porque o espírito inferior, ele é conectado do chakra básico para cima, ou é por causa desses giros da pineal? É a náusea? A náusea se dá porque o corpo, ele reage a tudo que vem de fora. E, infelizmente, a energia que está passando naquele momento, que vai chegar até os seus lobos frontais, é energia de ódio, é energia de raiva, é energia de falta de entendimento. Então, nós diríamos que a energia contrária ao que nós entendemos que é do Cristo, que é tudo puro, é limpo. Então, o seu corpo vai reagir. O corpo, ele reage. Por isso é que cada médico funciona de um jeito. Tem médico que pode ter dor de cabeça, pode ter náusea, pode ter tonteira, pode ter um monte de coisa, vertigens numa comunicação, entendeu? Então, isso depende muito do espírito comunicante e da condição do médico. Por isso que o Ezequiel fala que a mediunidade é para os fortes. Porque os fracos não ficam, não. Bem, ele prossegue, estabelecendo algumas ideias, né? A corrente elétrica é a fonte de magnetismo, até agora para nós conhecida na Terra e no plano espiritual. Então, até ele fala, para nós aqui na Terra, né, no plano espiritual. Entendemos que a corrente mental também, corrente de natureza elétrica, embora menos ponderável na esfera física. Recordando sempre que fazemos passar uma corrente elétrica em um condutor, um campo magnético será gerado em torno do fio. Então, é o que está na primeira figura aí, né? Eu coloquei. Então, um fio condutor de eletricidade e formando em volta dele, né, o campo magnético. E na outra figura também, durante a passagem da corrente, além do campo magnético, também é formado também um campo elétrico também. Forma um campo magnético, um campo elétrico. Vamos lembrar que no capítulo 4, né, desse livro do Mecanismo da Mediunidade, né, é colocado lá que o pensamento é matéria, né? E como alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico, o pensamento é um agente essencial, mas trata-se ainda de matéria, a matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nós nos achamos submersos. Então, o pensamento como matéria também, né, vai gerar esse campo magnético. Ô, Calazans, olha que interessante. Tem um dos livros do Resine, que eu não lembro o nome dele aqui agora, não, mas ele fala um negócio interessante. Ele conta uma história, né, de um senhor de escravos e que ele era muito mal para os seus escravos.
E a Sinhá era uma pessoa muito boa para os escravos. E quando esse camarada desencarna, ele tenta ficar dentro da casa onde ele morava, que era a casa da fazenda, né? A casa grande. E aí ele tenta aproximar da Sinhá. E quando ele aproximava da Sinhá, a expansão elétrica ou eletromagnetismo do corpo da Sinhá era tamanho que ele tomava choque. E ele não conseguia ficar próximo dela. Olha que interessante. O que nós temos aprendido? Por exemplo, se você chega num ambiente e esse ambiente está saturado de energia suja, pela presença dos espíritos, né, de espíritos ainda ignorantes, pelas formas pensamentos que foram geradas ali, se você não tomar uma atitude de gerar um campo elétrico de proteção naquele momento, você pode ter, inclusive, um desmaio dentro daquela casa, ou então você pode começar um dos fatores que acontece com muitos médios é o bocejar. Ele começa a bocejar de tal maneira que aquilo é uma forma de descarrego. Caso contrário, se ele não fizer, ele pode ter um desmaio. Em outros, ele começa a ter uma suadeira, né, muito grande. E tem outros casos, por exemplo, que às vezes a pessoa tem uma diarreia imediata. Então, assim, tem N situações. Tudo isso em razão da energia, dessa energia que a gente capta do exterior e que produz. A grande maioria dos médios não sabem usar o campo elétrico que ele tem para ele se proteger em determinadas situações. Aí ele começa a fazer, a rezar descontroladamente, ao invés dele ter o equilíbrio, né, para poder atrair as energias de proteção para ele, ou então, naquele momento, o que ele faz? Ele está fazendo o inverso da mediunidade. A gente falou que a comunicação se dá, no caso dos espíritos em necessidade, do campo animalizado nosso para cima. No caso da proteção, é o contrário. Ele joga de cima para baixo. Então, ele inicia-se na mente, ele passa, é o processo inverso. Ele passa pela pineal, joga nos lobos frontais, e os lobos frontais jogam para as correntes que vão para a parte externa do corpo e geram um campo elétrico. Bem, então... Pronto? Um minutinho para aproveitar e fazer uma pergunta para o Vicente. Quando ele estava falando do bocejar, o colocar o pé no chão também cumpre essa mesma função? Na realidade, a Terra ela tem esse processo também. Quando você está diretamente com os pés no chão, você acaba gerando, né, transferindo essa energia, essa carga energética suja para a Terra. Isso acontece também, tá? É uma forma, tem pessoas... Por que na Umbanda eles chamam de terreiro? E é o terreiro mesmo, né? O ambiente onde os médios ficam ali, normalmente, ele é terra pura. Por quê? Porque é uma forma dele transferir essa energia para lá. Mas, normalmente, nas casas espíritas bem dirigidas, nós não temos isso, não. Então, a gente usa todo o processo mental. Tá? Então, mais uma informação, o cérebro humano produz constantemente milhões de pequenos impulsos elétricos, né, que tendem a somar-se assim, que podem ser recolhidos em volta do crânio. E toda partícula da corrente mental nascida das emoções e dos desejos recônditos do espírito, através da consciência, se desloca produzindo radiações eletromagnéticas cuja frequência varia de acordo com os estados mentais do emissor, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, né, com que pensamentos nós temos, que sentimentos nós estamos tendo, que está predominando no nosso dia a dia,
porque isso está formando, como você mesmo colocou aí, a gente está criando um campo mental em volta de nós, né? Que pode atrair ou repelir, né? E lembramos também que no mecanismo da mediunidade, no capítulo 15, né, mais adiante, vai falar também, né, que dentro de certa analogia temos também as correntes de elétrons mentais por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos, ou que vagueiam entre eles, a maneira de campos elétricos que acabam atraindo aqueles que são excessivamente carregados, se lhes afeiçoem à natureza. Então, a questão dessa atração está na questão do nosso campo, esse nosso campo magnético que nós estamos criando, né? Através desse pensamento e sentimento. Então, é o cuidado que tem que ter, né? Aí, o que nós estamos gerando em cima disso. Só lembrando que também há uma outra forma de produzir um campo magnético, não é só pela corrente elétrica, né? Talvez a gente vai ver mais à frente aí, um ímã também, um ímã permanente também pode criar esse campo magnético. A seguir, ele vai colocar aqui alguns dados, né, que é apenas para a gente compreender, né, com relação à eletricidade, que a eletricidade atua no campo do infinitamente pequeno, pois o elétron é a unidade básica da carga alimentar. E aí ele coloca lá, né, que o elétron transporta uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, né? Então, que é considerada a menor carga a unidade de carga na natureza. Ele também cita com relação aos movimentos do elétron, né, que eu coloquei na figura 1, que é o movimento de translação, que é o movimento em torno do seu núcleo, né? Depois tem o movimento de salto entre órbitas, então saltando de um átomo para o outro, né, através da órbita, até na questão da corrente, né, saindo da valência, da última valência, indo para outra órbita do outro átomo. Então, é esse movimento. E um outro que vai falar mais detalhadamente a seguir, que é a rotação sobre o seu eixo, chamado spin, né, que está na figura aí, número 3. É o giro do elétron, né, de rotação semelhante à Terra, né? Tem o movimento de rotação também. O elétron também tem esse movimento. Aí, no próximo, agora, ele vai falar sobre o spin, né? Sobre spins e domínios. E aí, primeiro, eu trouxe uma definição do que vem a ser spin, né? O spin pode ser interpretado como se a partícula estivesse em constante rotação em torno de um eixo, similar à rotação da Terra em torno do seu eixo. E os elétrons se comportam como um ímã em função da sua rotação no sentido horário ou anti-horário. Então, na primeira figura, estou simbolizando o vetor, na direção desse movimento. Na segunda, dependendo se é no sentido horário ou anti-horário, né? Então, é mais ou menos, né, a carga ali. Calazans, tem dúvida do Paulo da Fernanda. Pronto? Esse movimento, esse spin aí, é o que o Vicente costuma falar quando a gente começa o trabalho, que a gente tem que imaginar a glândula pineal girando. Ele fala, né, Vicente? Você comenta que nesse momento que você imagina ela se movimentando para ela quebrar os cristais para poder entrar em conexão, é esse movimento? Não tem nada a ver. Não tem essa informação, não. Alguém que puder ajudar aí. Estou perguntando para o Vicente mesmo, que ele que falou. Tá. Na realidade, não quebra os cristais, não, tá? Os cristais, eles começam a ter este movimento, né? Essa rotação, ou seja, eles recebem aí uma pressão dos átomos, né? Ou seja, daquilo que o pensamento está gerando, e eles começam a girar, e aí eles começam a produzir a luz elétrica. Vamos grosseiramente falando, só para a gente entender. A luz vai acender dentro da sua glândula pineal. É esse exato momento que a glândula está acesa, que o processo da comunicação se dá. A grande maioria dos médicos
médios não observam isso, porque eles ficam muito presos mais ao processo da comunicação em si do que aquilo que acontece no corpo. Mas é sempre interessante observar que, de uma maneira ou de outra, uma luminosidade vai acontecer dentro do cérebro. Tá? Então, assim, eu não vou dizer para você que o processo do SPIN é o mesmo, não, porque eu ainda não estudei muito bem isso aí, não. Mas o que acontece na pineal, pelo menos o que a gente tem estudado, é isso. Obrigada. E aí ele inicia esse subtítulo dizendo: geralmente nas camadas do sistema atômico, o chamado spins, ou diminutos vórtices magnéticos, revelando natureza positiva ou negativa, se compensam uns aos outros, mas não em determinados elementos, como seja o átomo de ferro, no qual existem 4 spins ou efeitos magnéticos desajustados nas camadas periféricas, provocando as avançadas peculiaridades magnéticas que se exteriorizam dele, porquanto reunido a outros átomos da mesma substância, faz que se conjuguem, ocasionando a formação espontânea de ímãs microscópicos ou, mais propriamente, domínios. E é o que vamos explicar no próximo slide nosso aí, né? Com relação ao átomo de ferro. Então, domínios, né? O que é domínio? São áreas dentro de um material que possui a mesma orientação magnética. Nessas regiões, os momentos atômicos dos átomos estão alinhados. Porém, o material pode possuir inúmeros domínios desalinhados entre si, cancelando-se uns aos outros, o que resulta de um material sem propriedades magnéticas aparentes. Então, aqui está, nesta primeira figura aqui, como fosse um bloco, né? Representando aqui um material. E até eu coloquei do lado aqui para ficar mais claro, que a imagem está pequena, né? E em cada região, né, desse bloco, os spins estão, né, direcionados para uma determinada região, né, para determinado lado. Então, é um domínio, o que ele chama de domínio magnético, né? É uma região com emparelhamento padrão dos spins. Então, dentro daquele grupo ali, daquele pedacinho, esses spins estão tudo na mesma direção, né? Então, são vários pedaços, né? São várias direções. Então, é isso que ele fala domínio, né? São esses materiais que têm essa propriedade de ter, né, dele essa direção toda, né? Então, resultando sem propriedades magnéticas aparentes, né? E a seguir, ele coloca: esses domínios se expressam de maneira irregular ou desordenada, como vocês viram, né? Guardando, contudo, a tendência de se alinharem, como no átomo de ferro a que nos reportamos. Todavia, se a intensidade magnética do campo for aumentada, se for aplicada ali essa intensidade maior, né? Ou com aproximação de ímã, por exemplo, né? Com capacidade de garantir a orientação de cada domínio atingido entra imediatamente no alinhamento magnético promovido por aquele ímã que ele aproximou dele ali, né? E à medida que se dilate o campo, todos os domínios se padronizam pela mesma orientação, tornando-se, dessa forma, o fluxo magnético gradativamente maior. Então, aqui no primeiro, eu coloquei aqui um prego, né? Não sei se a imagem está muito clara aqui, mas aí eu coloquei à direita, aí, na segunda figura, né, representando que cada, né, a direção de cada linha de espinhos, né, dessas várias repartições. E quando você aproxima, então, aí no caso, né, um ímã perto deste prego, o que acontece, né? Eles todos se alinham, né? Então, ele fica saturado. Então, ficam todos na mesma direção. É lógico que isso é algo progressivo, vai atingindo em cada domínio, né, numa sequência, até que todo aquele bloco esteja né, saturado, né, e aí indo na mesma direção. Então, é o que ele coloca para aí. Então, coloca nessa situação. Então, esse alinhamento, a intensidade magnética do campo, né, dando
alinhamento magnético e tornando esse metal, né, com essa propriedade magnética. A seguir, ele fala também, vai falar no outro subitem, né, sobre o campo. Esses estão sendo conceitos. Calazans, sem dúvida. Ah, não. É porque o Paulo Fernando tinha levantado a mão. É porque, na verdade, eu queria saber o seguinte, essa organização, né, que está aí desmagnetizado, e depois esse outro está saturado, no processo lá é quando, por exemplo, vocês aplicam um passe né, no coronário ou no frontal, alguma coisa assim, que faz essa reorganização ou... É isso que eu fiquei querendo entender. Mais à frente, ele vai colocar essa questão de espírito e domínios. Nesse momento, está explicando isso aí. Eu não sei se... No caso do passe, por exemplo, eu não sei se é desse mesmo modo, mas eu sei que em cada chácara ali, né, quando é aplicado esse passe, centro de força, né, se ele estiver todo desarmonizado ali, o passe tem esse sentido, né, nessa usinagem que é feita ali de energias, né, dá uma direção. E muitas vezes está muito concentrado ali né, que causa problema também de saúde quando há falta, né? Quando há fadiga e quando há uma carência. Então, o passe vai realinhar, pelo que eu entendo, esse vórtice lá do centro de força, né? Então, aí você trabalha com dispersivo, depois com concentrado, né? Para esse alinhamento ali desse chakra, para que essa corrente, né? Aí, no caso, cada chakra está ligado, cada centro de força está ligado a outro, né? Para fazer a energia fluir também de uma maneira correta, né? Que não haja bloqueio. Eu acho que dá para ter mais ou menos em cima... eu não tinha pensado nisso, estou pensando agora, né? É uma maneira também de você organizar, que talvez ali esteja também tudo desalinhado, né? Desarranjado. É isso mesmo, Vicente? A enfermidade, ela é desorganização energética. Então, quando a pessoa toma um passe e ele se sente melhor, é isso aí que está sendo dito, né? É porque a gente não usa esses termos técnicos, né? Mas, indiretamente, é isso aí. É o que acontece. Então, no momento da comunicação mediúnica, vai acontecer a mesma situação. O médium está recebendo as energias. Inclusive, tem casos que, dependendo da capacidade energética do espírito comunicante, ele pode deixar o campo elétrico do médium todo desorganizado. E, principalmente, quando o médium não tem... Assim, você citou aí anteriormente as razões e a necessidade da educação mediúnica, né? Então, a função da educação mediúnica é o quê? É te ensinar como lidar com as energias quando elas chegam para você, como que você vai assimilar isso, como que você vai usar isso. Então, a reunião mediúnica, a educação mediúnica tem essa finalidade. Antigamente, a gente costumava dizer que era reunião de desenvolvimento mediúnico. E, na realidade, a mediunidade não se desenvolve. A mediunidade se educa. Então, é isso mesmo. Agora, o próximo é o campo magnético essencial, subtítulo, né? Então, ele fala que da associação dos chamados domínios surgem as linhas de forças a entretecerem o campo magnético essencial, ou, mais propriamente, o espaço em torno de um polo magnético. Esse campo é suscetível de ser perfeitamente explorado por uma agulha magnética. Ô, Calazans, eu acho que o ideal seria você deixar já para falar. O próximo, né? Porque senão você vai começar, e aí, como já está muito em cima, né?
Eu acho que esse é o ideal. Esses minutos que faltam aí, a gente pode, alguma dúvida que tiver, né? Eu acho que é melhor. Concordo. Eu tenho uma dúvida. Quem organiza esses spins, né, os domínios, é a mente, né? É o comando mental, não é? Porque vocês estavam falando de passe, no caso, para auxílio, mas é a mente que comanda, no caso, ou não? Estou falando besteira. Não, você está falando correto. Só que, às vezes, dependendo da situação, energeticamente você está num campo baixo e você não dá conta. Por exemplo, na comunicação mediúnica, tem comunicação mediúnica que você vai sentir cansaço, você vai sentir fadiga, você pode sentir um monte de coisas. Por quê? Porque você está tendo uma baixa energética. Você está, energeticamente falando, você está consumindo mais do que você está produzindo. Então, no momento em que você recebe o passe ali, você está equilibrando o seu campo magnético. Entendido. Então a gente pode encerrar por hoje, né, Vicente? Pode, não tem problema, não, que eu acho que aí a gente já faz a prece, tá tranquilo, que aí ele já segue na próxima semana no campo magnético essencial. Né? A Isabel levantou a mão aí, Bel, pode falar. Não, foi sem querer. Levantei, não. Não existe sem querer, hein? Nada é por acaso. Então tá bom. Só por isso, então, você vai fazer a prece para nós. Eu estava aqui escondidinha. Brincadeira, vamos lá. Tem um convidado novo aí, quem que é? É o senhor Hélio. Ele é nosso amigo lá da Fraternidade Francisco de Assis. A gente faz estudo aos sábados. Ele é muito curioso. Aí nós oferecemos para ele o linkzinho para ele aprender mais, né, senhor Hélio? Isso aí. Eu não sei se ele consegue falar lá, porque ele está no celular, mas está atento aí aprendendo. Não, beleza. Ele é a filha dele, Daniela, então aí aprendendo com a gente. Isso é bom. Sejam bem-vindos, né? É isso aí. Boa noite, boa noite. Felicidade para vocês e para todos nós, né? Boa noite. Obrigada. Seja bem-vindo, você e sua filha. Obrigado, obrigado. Dá um beijo para Fernanda. Um abraço, Fernanda. Para você e o Paulo. Então vamos lá, Bel. Vai fazer oração para nós. Mestre amado, agradecemos mais uma vez por este estudo, por aumentar a nossa compreensão, a importância do trabalho, a importância do conhecimento, para que possamos te servir melhor. E possamos colocar em prática tudo que estamos estudando e estarmos disponíveis cada vez mais para o trabalho, para o serviço, e que busquemos cada vez mais esse aprendizado, esse aprimoramento, unindo o grupo, fortalecendo esse trabalho. Pedimos licença para finalizar o estudo de hoje, agradecendo mais uma vez pela presença da espiritualidade de luz em todos os momentos. Ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa semana. Boa semana a todos. Boa noite, pessoal. Boa semana. Tchau. Tchau, Boa noite, gente. Ai, depois,